dia. Eu sou Érica, de Limeira, Estado de São Paulo, do NEP Luz e Caridade. E dando continuidade aos capítulos do Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, hoje veremos o tema Auxílio e Nós. E existe uma passagem em João, capítulo 16, versículo 24, que diz: Pedi e recebereis, Jesus. E também há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 4, capítulo 19, para nos lembrarmos, é o capítulo A Fé Transporta Montanhas. A passagem é assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. E Emmanuel começa assim: sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo, à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e, a cada passo, surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem, de mil modos, o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionado às nossas resoluções. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoaram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. E diz Emmanuel ainda: a máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originalmente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Então, comentando um pouco esse trecho do Emmanuel, nós podemos perceber como nós somos, cada um de nós, somos muito importante da formação da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica esperando um auxílio de Deus, milagres, algo que vem caído no colo da gente. Mas Emmanuel não. Ele vem e fortalece o pensamento do quanto depende de nós aquilo que acontece com as nossas vidas. E ele chama a atenção para uma palavra a qual, pessoalmente, eu gosto e acredito muito, a palavra vontade. E ele diz que a sabedoria do universo colocou a vontade em nosso foro íntimo. E essa vontade é algo que a gente tem que buscar sempre, entendê-la principalmente. Então, qual seria a dica principal? A dica principal, nós voltamos ao conhecimento de si próprio mais uma vez. Por quê? Como Leon Denis diz, ele fala assim, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala que a felicidade não está num lugar determinado do espaço, mas ela está em nós mesmos. É na vida íntima,
no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades internas, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. E uma destas vontades, dessas potências, na verdade, de nossa alma, uma delas é a vontade. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Então, nos conhecer vai levar a gente a entender para onde está indo a nossa vontade. Então não basta ter vontade, a gente tem que saber para onde ela está indo. Que tipo de vontade nós temos? Depois desta descoberta, nós podemos desenvolver aquilo que o Evangelho diz de vontade firme para aquele determinado alvo. Mas o que nós fazemos? Nós duvidamos, nós deixamos os pensamentos flutuar sem cessar. Como diz Emmanuel aqui, por isso que ele relaciona a vontade e a fé, porque exatamente por essa flutuação do nosso ser. Nós queremos, mas depois nós não queremos, daí a gente desanima, daí a gente deprime, daí as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Então é preciso concentrar-se, pôr o pensamento de acordo com o pensamento divino e aprender a dirigir a nossa vontade. E olha, pôr o pensamento nosso de acordo com o pensamento divino, na verdade, é todo o segredo da nossa vida. Então a gente vai juntar a vontade divina com a nossa própria vontade. Então é assim. Como nós sabemos que Deus reside em nós? Porque nós somos centelha divina. Então tá certo. Deus reside em nós. Então, quando a gente buscar nos conhecer, entrar para dentro de nós próprios, nós vamos, ao mesmo tempo que nós vamos tentar nos conhecer, nós vamos ir de encontro a Deus. Por isso que essa união da vontade divina e a vontade nossa, ela é o estudo de nós próprios. E esse estudo vai valer muito a pena. Ao passar do tempo, quanto mais nós nos entregarmos a essa força divina, a esse conhecimento de Deus, conhecedores que nós somos de nós próprios, das nossas vontades, das nossas próprias potências, automaticamente estamos indo em direção à felicidade. E o capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec, é um livro, tanto a Gênese, mas principalmente o capítulo 14, é um capítulo que eu recomendo bastante. Esse capítulo é os fluidos. E esse entendimento dos fluidos vai nos ajudar a verificar também a capacidade do pensamento e a vontade em realizações das nossas vidas. Porque, na verdade, a gente pode imaginar os fluidos como um carrinho mesmo. E o nosso pensamento, ele vai dentro desse carro. Porque os fluidos são o veículo do pensamento. Então, aqui agora, eu estou com os meus pensamentos. E eu estou com feixes de pensamento de várias pessoas que estão passando pelo mundo, pelo universo. E esses fluidos estão fazendo, assim, verdadeiras vias de idas e voltas. E os nossos pensamentos e as nossas vontades é que tem essa capacidade de ir para um e para outro lugar. E o pensamento e a vontade são para o espírito como a mão é para o homem. Ou seja, pelo pensamento, pelas nossas vontades, conseguimos imprimir a esses fluidos tal ou tal direção. Então, quando Emmanuel diz a assimilação, porém, de qualquer auxílio sempre condicionada às nossas resoluções, é porque nós estamos solicitando auxílio. Nós estamos com dificuldades, nós pedimos ajuda ao Pai, mas, infelizmente ou felizmente, está condicionado às nossas próprias resoluções.
Deus sempre vai estar lá. Lá onde? Dentro de nós e no universo, em todo lugar. Então Deus sempre está. Mas se nós não quisermos, nada vai acontecer. A gente costuma dizer, né? Você fica deitado na cama esperando as coisas acontecerem. Deus vai estar ali com você, inclusive ali na cama também. Mas ele não tem ação. A ação depende de nós. Então, essa capacidade da união destas duplas vontades, a vontade divina que tem um potencial gigantesco, com a nossa própria, que hoje ainda é muito pequena, mas quando nós descobrirmos que a nossa vontade dentro de nós é a vontade divina, pronto, nós estamos preparados para sermos felizes. Porque não está a felicidade num lugar determinado, no espaço. Volto a dizer, mas dentro de nós. E dentro de nós está esse manancial das felicidades futuras. O que é o manancial, senão aquela coisa abundante? E as leis eternas, como fala Emmanuel, não esperam colher autômatos em consciência alguma. Ou seja, aquela pessoa indiferente. Se tem algo difícil, uma pessoa difícil para a gente conviver, é uma pessoa indiferente. Aquela pessoa que tanto faz. Tanto faz se tá sol, tanto faz se tá chuva, se tá frio, se tá calor. Ai, o meu trabalho, tá tudo bem. Não, nós temos que ter aquela capacidade de aquela geratriz, aquele motor que não para nunca. Então as escolas podem preparar a gente, mas preparar para quê? Eu posso ir numa escola, tem um professor, como os meus amigos. Mas se eu for lá olhar para o professor e não aprender, não chegar em casa, fazer minhas lições, pensar, ponderar, voltar, fazer a prova, não vai acontecer nada. Então as escolas nos preparam. Preparam para quê? As afeições protegem. A minha mãe, o meu pai, o meu amigo vai me ajudar. As simpatias defendem, os meus amigos podem me defender. Então, nós temos um canal de auxílio o tempo todo. Por isso que Emmanuel, em minha opinião, o tema é auxílio em nós. Ou seja, o auxílio está aí. E nós? Eu acredito que Emmanuel está falando para nós. Talvez pudesse ter até uma pergunta. Auxílio. E nós? Nós temos que entrar com a nossa parte. A nossa parte, eu acho que é até maior do que Deus. Por quê? Porque Deus já é grande, Deus é sempre abundante, mas a nossa parte, ela tem que ser tão grande quanto a de Deus, para que nós tenhamos a capacidade de nos unirmos a essa grande vontade do nosso ser maior, que é o nosso Pai. Então essa ânsia, que muitas vezes só se transforma em ansiedade de querer um dia de amanhã, mas a gente nem viveu o de hoje. Então, quando Emmanuel encerra assim, a face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originalmente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Então, eu volto a dizer, descobrir para onde vai a nossa vontade é muito importante, porque a nossa vontade pode estar levando para coisas ruins. Então nós vamos precisar, por um treino, por um condicionamento, mudar essa trajetória da nossa vontade. E a partir do próximo momento, dirigindo-a com firmeza. Então vamos tentar, quando a gente fala da fé, ter o poder de transformar montanhas. Não ficar sentado com uma cadeira em frente de uma montanha, mas não, levantar, pegar uma pá e ajudar a tirar a montanha do lugar, se a gente está querendo alguma coisa. Então o trabalho, que potência que pode nos ajudar, a esperança, o otimismo, a garra mesmo, aquela vontade indômita de saber que amanhã é melhor do que hoje. Nós temos obstáculos que nos adestram. Mas será que eles nos adestram
Será que eles deixam a gente ficar mais revoltados? Então a dor vai nos ajudar a nos despertar? Ou a dor vai nos ajudar a ficarmos cada vez mais obscuro? Então, qual é a luz? A luz que nós buscamos. Senão nós sempre estaremos com dificuldade de enxergar o dia de amanhã. Nós temos dificuldade de enxergar o dia de amanhã simplesmente porque nós não estamos iluminados. E essa luz nós podemos buscar por meio do desenvolvimento dessa busca de nós mesmos. Então eu faço um convite e lembrando de Santo Agostinho, que ele nos convida, se nós não temos essa capacidade de nos conhecermos, então vamos quebrar essa capacidade em dias. Como quebrar em dias? Todo dia a gente faz uma análise. O que eu fiz hoje? Nossa, eu fiz isso, aquilo, aquele outro. Então, se a gente juntar todos os dias essa análise, nós vamos aos poucos descobrir quem nós somos e tentar mudar essa trajetória. Então, esse convite que Santo Agostinho faz, para que a gente analise diariamente as nossas atitudes, é um convite do conhecimento de si próprio. Então ele divide o nosso problema em um dia só. E de repente, depois de um mês, nós estaremos conhecendo mais de nós mesmos do que um mês atrás. E nisso passou um mês, 2, 3 e um ano. E esse conhecimento vai fazer com que a gente possa fazer uma correção de trajetórias. Porque a vida é uma estrada esburacada. Ela tem buraco, ela tem curva. E como nós vamos andar nessa estrada? Nós vamos ter um veículo mais preparado. Vamos colocar um pneu mais largo, um pneu mais forte, para quando a gente cair no buraco, a gente talvez não caia mais, a gente passa por ele com rapidez. Diante de uma curva, a gente não vai acelerar, a gente vai diminuir a velocidade com ponderação. Então a gente vai, por isso que a gente acaba sofrendo menos quando a gente se conhece, quando a gente dirige a nossa vontade. Imagina dirigindo um carro mesmo. A minha vontade de chegar lá naquele local vai fazer com que eu acelere mais e menos. Mas o conhecimento é que vai fazer essa capacidade da gente acelerar mais e menos. Qual é o conhecimento? Eu sei que tem uma curva, na curva eu não vou acelerar. Então eu estou vendo um problema, eu vou ter ponderação para olhar para dentro dele e tentar sair de dentro dele. Essas são as nossas capacidades. E ali, aquela mesma curva que nos trazia tanta dificuldade, que fazia o nosso carro muitas vezes capotar e a gente sair cheio de arranhões, a gente não vai capotar mais. A gente vai passar com mais facilidade. Por isso que dizem que a vida ela vai continuar quase até mesmo com os mesmos problemas, mas a nossa força interior vai fazer com que a gente possa passar por esses problemas de uma maneira tão tranquila. E da onde vem essa tranquilidade? Lógico, dos nossos pensamentos em acorde com os pensamentos de Deus. O que é estar em acorde se não lembrar de uma sinfônica? Cada um toca o seu instrumento, com aquele som gostoso, leve, tranquilo, cada um fazendo a sua parte, aquela harmonia universal, mas principalmente a harmonia individual. Individual, porque nós precisamos de cada um de nós para formarmos essa sinfonia. E Deus, o nosso grande mestre, aquele que está dirigindo a sinfonia. E nós vamos estar nas nossas estradas esburacadas, mas tranquilas. Tranquilas porque nós nos encontramos. Então, auxílio e nós é Deus e nós e Deus. Uma comunhão da vontade divina e da vontade própria. Fiquem bem e que sejamos felizes dentro das nossas potencialidades. Assim seja.